Acompanhar à noite. Vamos lá então, trazendo as primeiras informações desta tarde, porque é o seguinte, olha, o Assaí é destaque corporativo desta sexta-feira, após divulgar que lucrou 281 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022, queda de 47,8% ante o mesmo período do ano passado. Já a receita líquida saltou 29,2% a 13,8 bilhões de reais. Assunto aí para Alex André, que vai trazer essas informações aí para a gente daqui a pouquinho. Bom, o balanço ele é revelado em um momento em que uma piora nos indicadores de qualidade de crédito do grupo francês Casino tem colocado o Assaí na mira de analistas. Especialistas já trabalham com uma potencial venda da unidade brasileira em uma situação de aperto para a matriz. E diante disso, as ações da companhia tiveram forte volatilidade ao longo desta semana. O grupo francês tem 41% da rede de atacarejo, que é a operação que mais leva crescimento e geração de caixa para a companhia. Outra coisa é que as vendas totais do grupo Pão de Açúcar atingiram aí 11 bilhões e meio de reais no terceiro trimestre deste ano, avançando 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Houve crescimento de 13,3% no conceito mesmo as lojas, né, no comparativo anual. E as vendas totais do GPA Brasil no terceiro trimestre foram de 4,6 bilhões de reais. Excluindo postos, o montante chegou então a 4,3 bilhões de reais, representando um crescimento de 14,2% sobre um ano antes. O impulso veio pelas lojas convertidas nos hipermercados. Eu queria já, antes de chamar o pessoal, queria agradecer aqui o pessoal que está aqui no nosso chat, que é o Caio, o Arthur Brito, Rafael Morelli, perguntando se o Gani está no CDP ou CPP. O Cabral já explica pra gente. Rui das Neves aqui já falando, eu vi. Olha, você sabe, Rui das Neves, já te adianto. A culpa foi do cabelinho na régua, tá? Gislaine Carvalho, que horas vai ser a entrevista? 9h30 da noite, Gislaine. Mas a gente já vai começar a transmissão a partir das 8h30 aqui. Toda a equipe, a Paula vai estar acompanhando, a Débora vai estar lá nos estúdios do SBT acompanhando também toda essa entrevista que vai ser feita logo mais à noite. Camila também está por aqui, o Peter Santana dando boa tarde só para o Cabral e para o Alex. Tô brincando. Peter Santana, abraço, tá com a gente desde manhã, desde o pre-market. O Marco também tá por aqui, o Caio, quem mais tá aqui? O Vitor, a Camila, o Guilherme, o Ari, e por aí vai, tem muita gente aí acompanhando, melhor dizendo aí, a gente. Bom, vamos lá, gente, vamos trazer aqui o Alex André e o Alexandre Cabral. O Alexandre Cabral queria, antes de mais nada, boa tarde. E eu queria saber onde que está preso o Gani? Pinheiros. Pinheiros? Ixi, Maria. Tá lá. Hoje falei com ele de manhã. Aí hoje só liberaram 2. Aí a namorada e mais outra pessoa, então não foi. Não sei se a mãe, quem ele ia levar hoje lá, só 2. Então ontem eu tive de manhã, um dos motivos do meu atraso. Aí eu fui já 3 dias essa semana. Aí eu não vou, o final de semana eu não vou poder ir. Vamos ver se ele consegue alguma liminar até segunda-feira para ser solto. Senão segunda eu vou lá e conto para vocês. Beleza, a gente vai ficar aguardando, né? Vamos ver aí. Ele tava meio tristonho, não sei o quê. Estavam tweetando por ele queria saber quem era, mas cara, tá lá. Você sabe que, falando até sério... Mas eu tô falando sério. Não, você sabe que uma das... quando eu comecei na profissão de jornalista, eu fui para um presídio desses para menores da Fundação Casa. Na época não era Fundação Casa, era FEBEM ainda. E... Você é antes da FEBEM, não? Não, sou da época da FEBEM. Que a FEBEM é de 70 e pouco, você não é? Não, eu não sou de 70 e pouco. Não vem querer me deixar mais velho. E aí, eu lembro que numa dessas que a gente foi fazer aí uma reportagem, a gente queria entrar no presídio para ver como que a molecada tinha deixado o presídio naquela época. Isso faz muitos anos.
Mas o presídio tinha sido esvaziado, é isso? Não, tinha tido uma rebelião lá. E a gente já sabia que tinha morte, já tinha tido morte lá dentro e tal. E naquela época era bem diferente de hoje. Hoje você não pode fazer nada. Naquela época eles deixavam entrar, era mais tranquilo naquela época, não tinha muita frescurada de hoje. E aí eu entrei. Cara, foi uma das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida. Tinha 3 estacas no meio do pátio e em cada uma dessas estacas tinha uma cabeça de um adolescente. Uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Que eu só quis contribuir aqui para essa conversa que não tem absolutamente nada a ver. Então, boa tarde para você, Alex André. Nossa, que clima tenso. Ficou tenso, né? Esse filme de terror. Nossa, então vamos lá. Vamos mudar esse assunto. Deixa eu ver se a audiência aumentou com o que eu falei. RE11, Cari 11. Cari 11. Não é o Balanço Geral que você está assistindo, nem o Brasil Urgente. É o BMC Market que você está vendo. Fala, Alex, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Daniel? Boa tarde, Cabral, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no marketing. Começou tenso, viu? Mas vai ficar mais leve aí. Já que começou tenso, eu queria que você comentasse sobre açaí pra gente. Então vamos lá, né? Açaí, resumo, né, do que você comentou em relação ao resultado, né? O resultado, a primeira vez que eles divulgaram a margem EBITDA, né, tirando as lojas pré-operacionais, são mais de 8 mil funcionários, né, e tem ali dezenas de lojas, mais de 30 lojas pré-operacionais que devem entrar aí nos próximos trimestres. Isso diluiu a margem em torno de 0,4 vezes, né? Desculpa, 0,4%. Né? Então isso agora, se a gente tirar esse efeito pré-operacional, a gente estaria uma margem de 7,7%, que é uma margem estável, dado todo o nível de crescimento da companhia e um cenário de inflação e de juros. Então o mercado interpretou muito bem isso. Mesmo com uma não expansão de margem, o mercado estava comprando uma retração de margem, que seria muito óbvio, né, dado esse nível de inflação e dado o crescimento da companhia e as lojas promocionais. Como você mesmo disse, Daniel, né, o Same Store Sales, que é as vendas das mesmas lojas maduras, cresceram incrivelmente 9%. E o EBITDA chegou a bater R$1 bilhão pela primeira vez em um único trimestre. Então isso mostra também a capacidade da companhia, né, nessa geração de caixa, um modelo de rentabilidade muito acertado, né? Inclusive, lembrando, como você falou, em relação à própria venda, né, o que estava sendo discutido ao longo dos últimos dias, né, o papel chegou a cair quase 10% em relação ao movimento do Cassino, que detém 41% da companhia. Isso ainda tem que ser discutido, né? Mas o que a gente sabe é que tem um grande estrago de valor em relação ao crescimento, né? A companhia ela é muito conhecida, né? Acho que a maior parte do buy side, né, dos fundos de investimento tem açaí, eu digo não todos, né? O que tem atacarejo tem açaí, melhor dizendo isso, né? Não estou dizendo que todos os fundos têm açaí, não é isso. Mas que os fundos que têm atacarejo preferem açaí do que, por exemplo, o Carrefour, do que, por exemplo, o Grupo Mateus, que eu vejo menor representatividade por parte das conversas que eu tenho aqui no buy side, que é mais no Leblon e na Faria Lima, né? Então, isso demonstra também essa preferência, né, por parte do buy side. Mas um resultado muito forte, né, um resultado bom, e a gente pode observar uma expansão de múltiplo, uma expansão ali de margem, já olhando para o ano que vem, né? Talvez esse quarto trimestre é um ano sazonal, um ano forte, deve vir em linha aí em relação ao que nós observamos um pouco melhor do ano passado, mas a melhora mesmo marginal, né, em relação aos resultados podem vir ali apesar ali depois do segundo trimestre, possivelmente, que é um cenário que o mercado já coloca na conta já uma retração de curva de juros e, consequentemente, pode ajudar bastante essa pressão inflacionária sobre os alimentos e também sobre o mix, né, e maior valor agregado por parte das famílias, né, em relação ao consumo, Daniel. Você sabe que, o Alex, você sabe por que o açaí ele é bom para a saúde? Porque ele não é frito. Açaí. Eu pensei que você ia falar da fruta, açaí. Não deu certo, açaí. A gente acabou de perder o Cabral nessa. O Cabral saiu. Fazia tempo que a gente não fazia uma piadinha. Poxa, Cabral. Me deixa aí, pelo menos com uma piadinha. Poxa, desestruturei o Alex, ficou só eu aqui no programa. Poxa. O Cabral voltou, Uma piadinha tão boazinha e tal, ok. Então deixa pra. Bom, voltou então. Voltou aí, vamos lá. Você não gostou, não? Não. Não.
Cadê? Cadê os três? Cabelinho na régua. Cadê? Corta aí, cara. Dormiram. E o chefe ainda tá lá, maluco. Meu Deus do céu. Olha! Só podia ser obra do chefe. Então, pelo menos o Cabral tá de volta aqui. 10 anos mais jovem. Maravilhoso. O Alex Wessel colocou aqui, boa, leva 50, Daniel. Boa, legal. Poxa, gente, só uma piadinha pra extravasar. Hoje é sexta, né? Aquele clima de morte lá. Eu comecei... Não, é que só piora. Posso falar uma coisa sobre açaí? Pode, deve. Açaí, eu nunca acompanhei DRE, balanço, nunca nem entrei no R do açaí. Mas como consumidor, eu pego o supermercado açaí, que eu acho maravilhoso. Açaí ou açaí, que o povo É o fala? acento no I, não é? Açaí. Eu pego o supermercado do açaí, que é maravilhoso. E eu pego o supermercado do açaí, que eu não aguento ficar lá dentro, mano. Que é uma bagunça, mas é uma bagunça. Caixa no chão. Pô, você quer passar açaí, com o carrinho. você tá falando? Eu já peguei açaí lindo, que você fala, caramba. E você pega açaí que os antigos, não os novos que eles compraram aí, que eles estão reformulando o Grupo Extra. Os açaís antigos, cara, não dá vontade de estar lá dentro, mano. O preço é bom, mas eu acho mal distribuído, muvucado, pouco caixa, filas infinitas. Então isso é uma coisa que não me atrai no açaí, sabia? Isso eu acho ruim, esse famoso ação na rua, bolsa na rua, o termo que vocês queiram dar. Mas olha, você sabe que você falou do açaí, eu particularmente, eu tenho uma birra do Dia. O Dia também não é brasileiro, né, Alex? É o Dia supermercado, né? Não mas ele era francês, eu não sei como é que tá agora. Eu sei que ele não é brasileiro, mas eu acho o Dia extremamente desorganizado. Mas o Dia assim para como comprar lojas material de americanas. limpeza, que é o mais barato. Ele é barato, mas, gente, eu acho uma porquice. É que nem lojas americanas, né, Cabral? Desorganização, Não, é meia com chocolate. Chocolate, calcinha e celular na mesma gôndola. Nossa, pelo amor de E Deus. o Fini é mais barato que da loja. Compra lá e vende no quiosque. Eu só não consigo, Cabral, entender eu não vou falar nome, porque senão eu vou criar intriga aqui na Faria Lima. Mas uma mesa de 10 analistas, um monte de tela de Bloomberg, assim, 3 gestores, aí eles falam assim, não, nossa tese é lojas americanas. Fala, maluco, você nunca foi na loja americana, não, cara? Que, pelo amor de Deus, toda aquela estrutura para comprar americanas, cara, não dá pra... Tem coisa que não precisa nem de modelo. É tipo de coisa... não dá. O que faz a americana ainda... Eu não vou na americana, deve ter mais de um mês. Eu fui ontem pra comprar chocolate. Tem espaço ainda ocupado com DVD. Cara, mas você torra aquilo no site da Americanas por R$1. Torra, só pra se desfazer, maluco. Mas você sabe que até hoje fica na minha cabeça aquilo que você falou uma vez aqui, que a gente tava entrevistando alguém. O que a Americanas vende? Chocolate. Pra mim é chocolate. Mas você vê que a Americanas hoje ela não tem... É muito estranho. Não sei. Não sei o que Americanas vende. É estranho. Enfim. E como ela quer vender de tudo um pouco, tirando pra minha parte de doce, ela não é mega competitiva. Porque como ela não é nichada, então ela não faz aquela mega compra especial que nem alguns locais fazem. Então doce pra mim ela é bom preço. Agora o resto eu não vejo assim, um tão diferencial. E o pessoal aqui dando opinião aqui também, falando concordar com você no negócio do açaí. Alguém falou da açaí de Sorocaba aqui, que falou que é ruim. O Ricardo, açaí aqui de Sorocaba é horrível. Eu fui no açaí em Santo André, desculpa, só para terminar. Eu fui no açaí em Santo André sábado passado. Por acaso estava em São Bernardo, eu fui resolvendo o negócio, aí Santo André do lado, no caminho eu passei. Lindo! Aquele açaí era dos meus sonhos. Corredor largo, coisa bem distribuída, gôndola grande, não é aquela coisa muvucada, tudo bonitinho. Novo, isso sábado, final de tarde, que é a hora que o supermercado tá cheio. Todo bonitinho de você falar, caramba, esse é açaí modelo. Aí um outro que eu costumo ir, que é mais próximo de casa, meu Deus, visão do inferno. Não, é muito, muito triste. Você ia falar, Alex, diga.
Não, é falar que o Peter Santana falou que na Americanas vende chocolate, mas só que é chocolate ruim. Nem pra isso presta. Poxa, não. Sou eu que tô falando. Né? Não, mas tem umas marcas boas lá, poxa. Não, tem. Eu comprei eu sempre fui naquela promoção de comprar 3 barras lá. Não, eu também. 3 barras é vida. 3 barras de chocolate Quen. Vai lá e compra. 3 barras. O MH tá falando que o melhor açaí é o de Manaus. De Manaus? Açaí como bebida, mano. Boa, Eu tô aqui, ele botou com Sexy Cedilha. Realmente, olha, enganou a gente. Mas é verdade, mas o que ele falou é verdade, porque o melhor açaí eu não sei se é de Manaus, mas o de Belém, não sei se é a mesma coisa, tá? Eu sei que é no Pará, não é isso que eu tô falando, mas não sei se... Olha a confusão, ele tá dizendo que Belém é melhor que Manaus. Olha a audiência. Não, eu não falei que é melhor. Meu Deus, olha lá. Paula, Nicole... Não, eu tô falando que eu comi o de Belém. O Du virou DJ, agora o Du. Agora com vocês... Quer apresentar o programa? Ele já tá lá. Ele já tá lá. Calma, segura aí. Ele tem horário pra ir embora hoje. Calma. Ele tem que ir embora cedo hoje, que ele tem reunião com a Bibi, com a Sandra, com o Alexandre. Pera aí, ô Cabral. Dúvidas com o Paulo Pera aí. Só trazer uma informação antes, pessoal, que a Kelly Cali passou pra gente aqui de Brasília, que o TSE marcou para este sábado a sessão extraordinária virtual que vai julgar a suspensão dos 164 direitos de resposta de Lula diante de declarações da campanha de Jair Bolsonaro. O plenário virtual tem início às 0h e termina às 23h59. Tá aí uma informação que foi adiantada pela manhã pela Kelly Cali, e ela agora confirma também essa informação de que foi marcada então para esse sábado essa sessão extraordinária que vai julgar então 164 direitos de resposta de Lula diante das declarações então da campanha de Jair Bolsonaro. Tá aí a informação então atualizada pela Kelly Cali, que acabou de passar essa informação pra gente aqui. Então, é uma sessão doida, né? É uma sessão que as pessoas não se encontram. Não. Porque como é 24 horas, eles vão depositando o voto lá e vai contando. É muito louco. E é aquela sessão infinita, né? Que não acaba. O povo vai falando até... Enfim. Olha só, gente. Na semana passada, a gente combinou aqui no Marketing que a gente ia falar de marcação a mercado. E... Com quem? Com quem? Com ele, nosso guru, nosso mestre. Obrigado por você existir. O nosso ex-futuro vice-governador do Rio de Janeiro. Eu volto do Rio de Janeiro, eu ia fazer tatuagem, você pra sempre. O nosso mestre, guru, ritual, Gilvan Bueno. Maravilhoso. Maravilhoso. Fala, Xandão. Como é que você tá? Tudo bem, governador? Talvez o senador, cara. Talvez eu tenha de senador. Mas governador. Ah, maluco. Eu tiro férias até pra fazer campanha. Pelo Rio? Pelo Rio, lógico, pô. Rio precisa, né? Ah, poxa. Rio precisa, cara. O Rio de Janeiro virou o maior exportador de talentos para Faria Lima. Se você for nas principais assets de São Paulo, perguntar assim, onde você nasceu? Rio. Onde você nasceu? Rio. E aí agora eles fazem o seguinte, eles ganham dinheiro em São Paulo e vêm curtir aqui no Rio no final de semana. Pronto, falei. Era isso. É porque São Paulo tá tão ruim de político. Eu não ia... Eu vou mudar o que político? eu tô... Não, de político. Político Rio de Janeiro. Rio de Janeiro produz um político preso por semana, mano. Bom, isso é verdade. Não, mas é aquele negócio, eu ia falar só que São Paulo, só Rio. Não, na realidade o Brasil inteiro, né? Tá ruim de político já faz muito tempo, né? Ô Dani, qual o estado que teve os últimos 5 ou 6 governadores presos? Não, o Rio de Janeiro bateu essa, hein? Essa bateu. Ô Xande, você já tinha visto isso? Cara, só tem uma pessoa que consegue ganhar do Rio, a primeira-ministra do Reino Unido. Ela conseguiu lá perder pro Alface. Pra mim, ô Xande, essa aí eu botei lá no Twitter, ô Dani. O Alface foi incrível. E aí? Cara, tudo bom? Tudo bem? Cara, nunca pensei que usar de maneira tão enfática aquela frase do cara da campanha do Bill Clinton. É economia, estúpido.
O cara veio a calhar, né? É economia, estúpido. Maravilhoso. Maravilhoso. Ô Gilvan, eu lembro que na semana passada você prometeu aqui que ia falar sobre marcação a mercado. Você lembra disso? Cara, a gente tem que falar sempre, toda semana. Boa. Mas eu só vim se estiver com o Xande, cara. Pouca gente sabe que esse cara que está do seu lado inventou a plataforma que faz cálculo mercado do Brasil. Pouca gente fala, ele fica rindo, ele é um sacana. Cara, pô, inventar também não era vivo, mano. Pô, pra quem não sabe, tem calculadora da renda fixa da B3 que é animal. Animal, mano. Animal de verdade. Ela é pouquíssimo divulgada por aí. Muito pouco, mas é muito boa. Ô Xande, eu lembro de você contando naquele curso que a gente fez, que eu te conheci, que foi seu aluno, das casas decimais. Lembram disso? Que tinha um problema de casas decimais, os caras foram... Essa aí, ô Dani, pergunta pro Xande das casas decimais no mercado financeiro, como é que é? Eu só lembro que o Cabral ele fala pra gente que você foi o melhor aluno dele até hoje. Tinha uns caras melhores lá, ele é um querido, é um irmão. Pô, tem umas contas meia doidas. Você pega o Banco Central e a Bolsa, em vez de facilitar a conta, do tipo 10 dividido por 2 é igual a 5, eles fazem o seguinte: você divide primeiro a taxa. Quando você divide a taxa, você arredonda da 14ª para a 15ª casa após a vírgula. Aí você vai estar de sacanagem. Sim, a taxa. A taxa, ela é arredondada da 14ª para a 15ª casa após a vírgula. Aí você faz a divisão. Quando você faz a divisão, você arredonda da 6ª para a 7ª e trunca da 2ª para a 3ª. É para deixar a gente doido, mano. É para deixar a gente muito doido. O que eu dou em aula? Ó, arredondo na segunda, se der diferença de 1 centavo, vai lá no teu TI, maluco. Que você vai ficar maluco, concorda? Concorda, porque é loucura isso. Imagina eu fazer isso dentro de sala, meu irmão. Boa. Ô, Xande, eu lembro de você dessa história até hoje, você acredita? Eu já contei essa história várias vezes. Ô, Dani... Não, porque isso eu apanhei na época do Pactual. Na época do Pactual, chegava o relatório e não batia 1 centavo. A boleta era de 1 bilhão. Aí dava pau e 10 centavos. Aí aquele esparola. Aí o que a gente fazia? Mudava e deixava os 10 centavos do BC. Ninguém parava para fazer conta. Até que o cara do TI, vamos informatizar esse negócio. Pô, para informatizar B3. Na época BMF, né? E Tesouro. E aí, qual é a conta? Quando eu vi a fórmula, eu falei, acho que eu tô de brincadeira, mano. Os caras, não, porque pode ser bilhão de reais, a 14ª casa faz diferença. Usa 2 casas que todo mundo vai fazer a conta mais rápido, maluco. Pelo amor de Deus. Não, boa. Surreal. Eu me lembro disso até hoje, cara. Ô, Dani, pra quem tá aí, quando você faz uma conta na HP12C, você tem a opção de botar 4 casas decimais. Mas quando você trabalha no mercado financeiro com títulos de renda fixa, você tem que fazer esses depósitos na CETIP. E aí eles pediam ali até a 8ª, 9ª casa. E aí às vezes dava uma diferença na hora que você ia comparar a posição que eu tenho com a posição do Xande. Aí você fala assim, cara, eu tenho diferença da posição. E ficava uma loucura, cara. Aí você tinha que aumentar o número das casas decimais para bater a diferença. Por isso que a solução do Xande já virou case em muitas tesourarias do Brasil e do mundo. Pô, não, era tenso. Nem lembra isso, mano. Nem me fala. Que nem da Ambima. A Ambima também atualmente tá com umas contas doidas. Porque ela mostra 4 na tela, no site, mas internamente ela faz conta com 6. Aí você tem que saber quais são os outros 2 números que não tá na tela. Loucura, meu irmão. Surreal. Sim, eu vou virar... Eu me candidato ao próximo presidente do Tesouro Nacional. Vou trabalhar durante 10 dias. Eu vou uniformizar todas as contas e peço demissão. Já ganhou o mandato. Tem meu voto. E peço demissão. Vou ficar 10 dias úteis no poder. Ó, a partir de agora, meu povo, arredonda da 2ª para a 3ª. Esquece qualquer outra regra. Acabou, valendo, tchau. Se o Gilvan, eu peço demissão. Se o Gilvan for presidente, como já está caminhando para ser aí... ele vai ser senador. Senador em 26. Depois, né? Presidente em 30 ou em 34. Você já foi essa época. Alguma coisa próxima. De presidente.
Como eu já fui. Do jeito que você tá estragado, mano. Pô, como que eu tô estragado? Pro forró toda semana, 30, 34, forró, você já foi, mano. Pelo amor de Deus. Já foi fácil. Você vai ver lá de cima, assim, ele tomando posse. Ou de baixo. O cara acabou de acabar comigo poxa, eu não fiz nada. Ô, Dani, cadê o Morales? Cadê o Gani? O Gani foi preso? O Gani tá preso. O Gani tá preso e, infelizmente, a direção da BMC teve que abrir mão, né, da participação do Gani até que ele resolva. Mas ele pode entrar de lá, não pode? Sua pendência. Se ele conseguir uma câmera no presídio, aí eu acho que tranquilo. Isso, Gani, a gente vai fazer um mutirão para te visitar, meu irmão. Um abraço, viu? Eu tive lá ontem. Ele tava todo triste, não sei o quê. Eu tive lá ontem. Ele acha que consegue sair até domingo. Pô. Ó, acho que dia 30 ele tá liberado. Olha, ô Gilvan, eu só falo uma coisa. Eu não acho que o TSE tá errado, não. Pronto, falei, não falo mais nada, viu? E agora eu quero ver o chat aqui. Agora eu quero ver esse chat. Agora eu quero ver esse chat aqui explodir. Vamos para a parte séria, então. Ô, Gilvan, vamos para a aula? Não, a aula não. Compartilhar aqui e aprender junto com o Xande, cara. Com o Alex. Cara, o que a gente está muito preocupado aqui é o seguinte. Os principais títulos que a gente está vendendo agora de renda fixa, LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, quando as pessoas enxergam esse título, elas não enxergam ali a volatilidade. Então, você comprou um título que ele está com uma taxa de 12, por exemplo, se for para 14, vamos colocar assim, ele não sente diferença, né, Xande? Está tudo ali normal, ele não está vendo nada. A partir de janeiro, não. A taxa que ele tem, se tiver diferente do mercado, por exemplo, imagine agora os títulos americanos, né, Alex? Você que gosta bastante, os títulos americanos que saíram de 2 para 4. Ou seja, quem tinha títulos que sofriam com essa aumento da taxa de juros, não está vendo. A partir de janeiro ele vai ver essa volatilidade nos preços dos títulos. Você achou que foi positivo, Alex, essa volatilidade nos preços dos títulos? O Gilvan, acho que tinha que ser necessário primeiro falando sobre marcação a mercado, né? Eu acho que é muito necessário o investidor saber disso aí, porque eu vou fazer outra polêmica aqui, tá, Gilvan? Bomba! Outra bomba aqui. Mas tem muito profissional mal intencionado que vende produto para o cliente, o cliente, né, o investidor, ele não sabe fazer conta, né? Então ele fala assim, não, compra esse título aqui, né? Enfim, aí quando você olha a marcação a mercado, ele pensa que está ganhando dinheiro, mas quando vier essa marcação a mercado, ele está vendo que está perdendo, sei lá, 20%, 30%. Então essa famosa frase, inclusive, que a Marília fala bastante, né, que renda fixa não é fixa. Essa questão da volatilidade dos títulos, né, Gilvan, você sabe, né, mais do que eu aqui, mas como você falou, inclusive, da Treasury, muita gente falando, mas o que tem a ver a Treasury americana, né, agora batendo os níveis de 2008, né, mais de 4%, e o que tem a ver com as curvas aqui no Brasil? Pô, total. Né? Falando de eleição, para mim, na minha opinião, eleição não tem nada a ver com o que está precificando agora na curva. O que está precificando na curva é macro, total, nos Estados Unidos. Então, a gente vê muito essa correlação muito grande da curva americana, principalmente o T10, quando você puxa ali, principalmente os vértices mais longos aqui na nossos DIs. Então, de forma geral, Gilvan, que eu tenho para fazer uma avaliação primeiro, extremamente necessário, segundo, vai ser um banho de educação financeira que você e o Cabral, principalmente, são os percursores aqui no Brasil que vão trazer essa leitura de uma forma mais transparente, né, e de forma mais ética para o investidor, porque tem muito investidor enganado todos os dias com produtos que hoje, atualmente, ele não sabe ver se realmente ele está ganhando dinheiro ou não, né? E isso vai trazer mais transparência para o mercado. Então, isso é realmente um divisor de águas para o investidor e vai subir a régua, né, um pouco nossa régua aqui em relação à qualificação, a conhecimento de mercado financeiro. Não, ótimo. Hoje tem até uma pergunta do Caio aí, eu tô vendo aqui tem como operar a Treasury americana pela B3? Cabral, sabe disso? Tem, mas a liquidez é zero nada. Zero nada, né? Zero nada. Então nem perde tempo.
Então, assim, o Cabral, nem te perguntei se você achou semana passada se era positiva a marcação a mercado no mercado. Pô, sempre teve que existir. Tinha que existir desde sempre, não agora. Não literalmente agora. Isso devia existir sempre. Só que foram bromando. Ó, quero ver se eu consigo baixar uma planilha rápida aqui enquanto a gente conversa. O Madoff dos Criptos está falando que Daniel quer picanha e cerveja todo dia na cela. É que eu tô provocando o pessoal aqui do chat. Pessoal, aqui, pessoal, tem uma coisa boa, Dani, que é a gente começar a separar a marcação a mercado nos prés e nos pós, tá? O título pós-fixado, que ele começa com um PU, um preço unitário, de 1.000. Tá? Então, como você não sabe como será o ganho futuro, ele ganha uma taxa que vai acontecer no futuro com o vencimento. Então, se você tiver agora com o seu monitor, vai na página do Tesouro Direto e você vai ver lá, Tesouro Selic pós-fixado. Então, o preço de compra desse título é 1.000. Porque como ele não sabe quando será a taxa na data de vencimento, então você compra esse título vencendo em 2025, você não tem expectativa de quanto vai ser essa taxa em 2025. Então, o PU de compra, o preço unitário é 1.000. Se você aplica R$2.000 no Tesouro Direto, então você vai ter dois PUs ali. Então, um PU custando 1.000, duas quantidades. Tá? Bem, dito isso, se a taxa lá na frente for 5, você vai ter esse 1.000 mais os 5 acumulado ao longo de cada período. Diferentemente do título pré-fixado, que normalmente esse título pré-fixado ele tem um risco de taxa de juros. Porque, diferentemente do título pós-fixado, ele começa com preço abaixo de 1.000. Ele começa com preço, por exemplo, em 900. Quer dizer que ele deixou 100 no caminho. E aí você vai ficar um período de tempo para ganhar esses R$100 nesse PU que você comprou. Então, o que vai acontecer é que se no meio dessa transição de taxa, por exemplo, a gente está em 3,35. Se tiver um cavalo de pau, alguma coisa que faça a taxa aí, por exemplo, como foi 2002, 2003, próximo de 20%, quem tinha o título pré-fixado em 10, em 11, em 12 ou 13, ele vai ter uma perda até o ajuste dessa taxa. Então, a nossa preocupação aqui na BMC, do Alex, do Cabral, é mostrar para as pessoas que isso faz parte do título de renda fixa e que esse título tem ali a marcação a mercado que vai acontecendo diariamente e que você tem que estar entendendo porque isso vai estar presente a partir de janeiro de 2023. Na verdade, em público, né? Em privado, porque em público já está, né? Público já está, o Tesouro Direto já deixa isso bem óbvio, né? Não, desde o Tesouro sempre. Direto precisa pensar. E até para o pessoal que está aí, Alex, que é bom a gente falar, quando o Tesouro Direto fala assim, o Tesouro Direto está fechado, quer dizer que a volatilidade está muito alta. E aí, quando você falou, Alex, de, por exemplo, muitos investidores enganados, o que você queria trazer à tona? Eu quero dizer à tona em relação nesse sentido, o Gilvan, é o seguinte, quando um determinado profissional indica, por exemplo, sei lá, o investidor, vou dar um exemplo aqui, claro, em números aqui para ter uma ideia, vai. O investidor, o profissional indica para ele um produto, tá, que tem uma determinada taxa pré-fixada no valor X, tá, vamos lá, 10%, sei lá. Aí o juros sobe, o cara está perdendo dinheiro, ele está comprado em pré, só que o cara fala, não, eu não estou perdendo dinheiro, aqui é renda fixa e eu ganho X%. Claro, se o cara carregar, mas se ele olhar a marcação do mercado, ele vai ver que está perdendo dinheiro. Né? Então é um exemplo clássico aqui, bem claro. Mas nem estou falando dos estruturados, tá? Estou falando mais de renda fixa por si só. Tá? Estruturado, o buraco é mais embaixo, né? Não tem muito a ver nesse sentido. Já é outra briga aqui que eu compro também. Mas enfim, mais em relação à renda fixa mesmo, mais ligados ao pré, né? A questão da marcação do mercado, a questão da curva, né? Uhum. Não sabe interpretar o que você está ganhando ou perdendo dinheiro nesse sentido. Ô, povo, me aceita aí para compartilhar a tela. Boa, Cabralzão. Ele interrompe o programa para falar isso. Mas você vai falar alguma coisa pro... Aproveita que a gente tem eu quero mostrar, compartilha a minha tela. A gente não pode ficar com o Gilvan muito tempo hoje, que ele tem as suas obrigações de político. Vamos lá. Compartilha. Ô, jovem aprendiz. Isso. Aí. Isso daqui é uma NTNB 2035. Olha que doido. Quem comprou no dia 2 de janeiro de 20, tá zerado.
Ganhou nada, Quem comprou no dia 2 de janeiro de 20, se tiver que se desfazer ontem, tá? Tem um dia de atraso aqui, tá zerado. Repara, até um pequeno prejuízo, porque esse ponto azul tá mais próximo do 2000 do que o ponto azul atual. Então tá perdendo um pouco de dinheiro, mas olha como é que é a emoção. Isso daqui é Covid, ó. Tinha comprado por 1.900 no Covid e bateu o quê? 1.620. Aqui, ó, aproximadamente. Vamos ver. 1.620. Voltou a 2.150 e está em 1.900 de novo. Então, isso é marcação a mercado de um título que é um dos mais populares do Tesouro. Eu acho que é o produto que mais tem série no próprio vencimento, que é o IPCA sem cupom para 2035. Eu acho que ele, de forma individual, se eu ranquear todos os títulos do Tesouro, é o que tem mais estoque. E olha isso, você 1.900, 2 meses depois você estava perdendo 300. Quem aplicou ali ganhou R$500 em 8 meses. Voltou a piorar, melhorou, ameaçou uma gracinha e voltou a piorar. Então, quer dizer, isso é a marcação a mercado, que é o efeito que você vai ter nos títulos. Se a gente fizesse a curva, isso daqui devia estar beirando os 2.200, se eu tivesse atualizado via curva como os vários atualizam. Então a curva seria uma linha imaginária aqui em cima. Essa linha imaginária para o mundo real, hoje criaria um gap de uns R$250. R$220 por 10%. Unidade. Pô, imagina isso você virar ano novo com essa notícia. É uma preocupação. O Xande, muito didático, muito criativo. Até o Rui das Neves, mandou um abraço para o Rui das Neves, ele mandou assim: Gilvan, cadê o quadro? Não precisa de quadro em branco. Da BMC a gente tem a planilha do Cabral. Boa. Muito bom. O Xande, e esses 10% aí, a pessoa nem sente, né? Ele tá vendo o título dele ali, tá vendo o dia a dia acontecer, ele nem sabe o que tá acontecendo. Que é o que o Alex falou. Ele tá olhando a curva, bonitinha, tranquila. Aí quando vai ver, tá tomando um alhanaba, mano. Uma ronca danada, é Naba 11, né? Naba 11, tá junto com o INB. 10% negativo. O Xande, esses 10% aí, esses R$200 é 10% do título. Negativo. Isso considerando 2035. Se ele tiver uma debênture mais longa, vai ver o capeta e Jesus junto, mano. Cara, isso é legal, Xande, a gente falar de um assunto muito bom aqui, pessoal. Quando a gente olha título pré e título pós, o título que tem mais risco de taxa de juros é o título pré. E aí a gente tem uma coisa chamada duration de Macaulay, que é uma questão de você entender quanto a taxa de juros muda e impacta o preço do PU. Então, cara, vai ter ali, Xande, se mudar os juros 1%, vai ser uma destruição no pré-fixado. Né? Então, assim, aqui vai um alerta. Às vezes, a gente encontra alguns profissionais, com muito respeito que eu vou falar aqui, vendendo o título 2050, 2045. Tem vários comunicadores de rádio que falam assim, não, fale o seu dinheiro e compre um IPCA 2050. Queridão, 2050 sofre com duration longa. Quando você tem um abalo de 1% da taxa de juros aqui, um título de 2050 sofre muito. Então, vai ser bom para as pessoas entenderem que, por exemplo, o Tesouro IPCA 2050 tem uma série de cuidados que você tem que comprar com visão de longo prazo. E acho que vai aumentar, o Alex e Dani, a responsabilidade de quem vende. Porque quem vende um título 2050 não está explicando para as pessoas o risco de taxa de juros, né, Xande? Tá pegando spread no bolso. Gilvan. Seja honesto, não seja honesto. Pega spread no bolso. Ô, Gilvan, o pessoal aqui está pedindo para eu liberar você que está no horário, mas só para falar, o Caio aqui, ele falou o seguinte, fiquei um pouco perdido, tem marcação para debentures também? Vai passar a ter. Vai passar a ter também. É por isso que a gente está aqui super preocupado falando desse assunto. Ô, Xande, para mim, esse é um dos assuntos mais relevantes para 2023, mais até do que o ganhador ou perdedor desse negócio, a gente já sabe que vai ter que fazer no final das contas. Mas a marcação a mercado, a gente deve ter, Xande, uns 6 trilhões aí na indústria, não deve, Xande? Alex, você consegue dar uma olhadinha se a gente tem uns 6 trilhões aí em títulos privados? Eu acho não.
Não, menos. Não. É porque você tem lá os leilões. Eu acho que é menos. Acho que 3 menos. trilhões, talvez? É, porque a debêntures deve dar uns 700. CDB deve dar um tri. Não sei se chega a 3, 4 tri. Ou seja, imagine os pequenos, Xande, que estão com isso aí, que vão ter que marcar. Vai ser um Deus nos acuda. E eu acho que também até os profissionais que vendem com muito respeito não estão tão preparados para explicar isso. Isso não é tão óbvio assim. Nossa, vai virar uma zona isso daí, Vai virar uma confusão. Mas a BMC tá na frente, né, cara? Montou o cara que inventou o sistema Puma, trouxe o cara mais bonito, Dani Moraes, e trouxe o Alex, o cara que viaja à Europa para ver lá os bondes europeus. E o futuro senador pelo Rio de Janeiro que vai Gilvan mudar Bueno. esse país, Gilvan Bueno. Concordo. Muito bom, hein? Cara, vocês sabem que o presidente começou assim, né? Ele ia lá no CQC falando que não sei o quê. Vocês estão falando daqui 10 anos, vão lembrar desses vídeos aí, hein? É, isso aí, ó. Estamos aqui já dando nosso apoio. Já fazer um corte, já deixar pronto. Gilvan, deixa eu te liberar que o pessoal já tá me xingando aqui. Libera o Gilvan, libera o Gilvan. Então, Gilvan, obrigado pela participação aqui no Market. Valeu. Fala, Cabral. Manda um abraço pro Alexandre, o melhor economista da Gorama. Manda um abraço pro Habib, o melhor presidente da Gorama, pra Sandra, o melhor comercial da Gorama, e manda um abraço pro Gilvan Bueno, nosso futuro senador. Benção. Deus te abençoe, meu filho. A sua benção. Abraço, Gilvan. Tchau, tchau pra você. Até. Valeu. Grande Gilvan Bueno, gestor educacional da Orama. Orama também se fazendo presente sempre aqui na BMC. Gente, eu preciso dar um intervalo, são 2 horas e 51 minutos, a gente tá chegando próximo do fim, mas ainda tem assunto, porque eu queria trazer o fogo no parquinho no próximo bloco. Vocês lembram daquela música da Cabeça de Vênus? Ô, criança, isso é só um fim. É só um fim. Não, desculpa, não Chama o comercial aí, Cabral. Vai lá, Cabral, você, vai. E aí, pessoal? Vamos visitar o nosso amigo no Chilindró? Tô indo lá e já volto. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. So, can I test drive your trading engine? Yes. Then your execution is absolute real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. O maior evento de investimento da América Latina. É isso. É isso aí. Estamos de volta aqui para o último bloco do BMC Market. Só lembrando, pessoal,
que a BMC News, em parceria com o portal Terra, vai transmitir logo mais à noite a entrevista do candidato Jair Bolsonaro. Lembrando que o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou a participação no debate promovido pelo SBT com o pool de veículos também formado por CNN, Estadão, Veja, Terra e Nova Brasil FM. A substituição já estava prevista nas regras aprovadas por representantes dos dois partidos. O debate do segundo turno será substituído, então, por uma sabatina do candidato Bolsonaro com jornalistas dos veículos do pool. A entrevista começa, então, às 9h30 da noite, porém, a nossa cobertura aqui da BMC começa às 8h30, onde já teremos entrevistados para comentarem as ações da campanha dos dois candidatos, dias antes, então, da eleição do segundo turno. Queria trazer, então, o Alex e o Cabral. O Alex, vou começar com você, que você é um cara que gosta de falar de política e ele faz a besteira e começa a rir. A estratégia, a gente sabe que isso é estratégia. Lula regou. Não, então, mas, isso que você quer? Lula arregou. Arregou e arregou bonito. Tá, pra quê? Pra massacrar. Parabéns, Bolsonaro, de verdade por você ir lá. Aí vão arrumar alguma falha dele, que repórter é brincadeira. Vai, aperta. Se ele der uma falha, Bolsonaro vai lá e usa. Lula vai lá e usa como campanha na última semana. Arregão, Lula. Xandão, você é brode. Posso falar agora? Pode, mas já desabafei. Não, a minha pergunta é a seguinte, o Alex, a gente sabe que isso é uma estratégia de campanha, o cara faltar, às vezes, para segurar, né? Como o próprio Bolsonaro fez em 2018, ele também fez isso. Mas Bolsonaro fez um por causa do tiro. Eu não sei se foi em todos. Eu posso até estar falando besteira. Ele não foi do SBT, que tinha sido 3 dias antes da facada. Mas eu não tô defendendo ninguém aqui. Eu também não. Você sabe que eu não gosto de nenhum dos dois. Não, eu não gosto de nenhum dos dois. O Madoff tá falando aqui que eu defendo o Lula. Não, eu não defendo, não. Eu não gosto de nenhum dos dois. Mas no caso que eu tô falando... Deixa eu terminar, tá? Alex, a gente sabe que isso normalmente é uma estratégia de campanha. Porém, o Lula já fez isso no primeiro turno, já com o mesmo pool, né, encabeçado pelo SBT, já fez isso com a Record também no primeiro turno e está fazendo novamente tanto com o SBT e a Record. Mas já confirmou a sua participação no debate da Globo. Aí já deixa de ser uma estratégia, né? Porque para faltar em 2, acaba deixando de ser até uma estratégia. Já é uma situação que beira até... O arregão. Eu não ia falar arregão, mas beira o ridículo, vai. Pode ser, Daniel. Enfim, eu estava lendo os comentários aqui do pessoal. Mas, enfim, eu acho que eu compartilho com o pensamento do Cabral. Realmente, acho que não faz muito sentido, né? Acho que deveria somente como só tem 2, né, Alex? Não, 2 e outra coisa. Se você me falar que tinha 12 primeiro turno, agora só tem eu e você. Vamos debater ideias. É isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Aproveitar que o último debate não teve ideias de governo, aproveita esse debate para ter ideias de governo, para todo mundo sair ganhando. Então, isso que eu ia falar. No caso do primeiro turno, poderia até ser uma estratégia de campanha. O povo começa a me xingar antes de ouvir o que eu tô falando. Mas, enfim. Poderia ser uma estratégia. Também, povo. Então, mas no segundo turno ele não deveria fazer isso. Já que é cara a cara, eu quero falar. Pessoas, exatamente. Ou seja, poderia ter aproveitado essa chance para mostrar cara a cara que, eu vim fazer isso, eu vim falar isso. Mas parece que ele tá com medo das verdades que o Bolsonaro deve falar para ele, como falou na Globo. Desviou muito do assunto, né? Mas aí o resto eu não posso comentar, não. Senão tem que consultar nosso jurídico aqui. E eu gostei muito do debate desse último estilo, sabia? Eu achei bem legal. Deveria ser assim nos outros. Eu não sei como é que vai ser amanhã. É que não dá pra fazer o debate, turno, né? O debate imagina fazer cada um 15 minutos com 12. Vira festa rave, né? O debate da Band foi assim. Todo mundo solto, assim. E todo mundo solto, assim, imagina. Escolhe alguém pra dançar. Então vai lá. Escolhe alguém pra dançar e vai filmando as danças, entendeu? Não, o debate da Band foi excelente. Aliás, eu acho que deu de 10-0 no da Globo, hein?
Que o da Globo foi só o primeiro turno até agora. Não, tudo bem, mas o da Globo, ele foi bem feito, foi excelente o da Globo, não tenho nenhuma... nada a falar, mas o da Band nesse segundo turno foi extremamente superior, eu achei que foi muito bom. O MPK. Do estilo, né? O MPK, cuidado, Alex, hashtag Alex Livre. Tem que tomar cuidado. Eu não queria, é que o pessoal fica falando assim... Pessoal... Você já se formou? Já. Então também cilindro especial junto com o Gani. Não, o pessoal fica falando aqui que a gente às vezes foge de assunto, tal, não sei o quê. Por causa da questão da Jovem Pan, né? Que tem ali, que eles colocaram censura e tudo mais. Eu não sei se vale a pena entrar no mérito, porque foi uma briga também que a própria Jovem Pan entrou ali, né, de brigar, no caso. Não estou indo contra nem a favor, mas sou contra qualquer tipo de censura. Eu acho que censura não é legal. Aliás, censura para nenhum. Mas é complicado. Essa questão de censura aí, vamos então ser mais claro. Alex, você interpreta como censura? O quê? O que estão fazendo com a Jovem Pan. Eu não ia entrar. E com o nosso Gani? Eu não ia entrar nisso, mas vou entrar, vai. Com o nosso Gani, principalmente, né? Vamos falar daqui da nossa casa aqui, né? Do Gani. Boa. Que a gente conhece ele, tá aqui todo dia. Sim, com ele sim. Jovem Pan, eu tô longe da Jovem Pan, né? Não tô lá todo dia. Mas do Gani eu posso falar, porque o Gani tá aqui todo dia, né? Agora, por exemplo, já que vocês... o pessoal vai me criticar, mas eu vou falar. Alex, mas você... Não segura. Não consegue segurar. Eu tento me segurar, mas não, eu quero. Alex, mas você não acha, por exemplo, eu falo o seguinte, ok, todo mundo tem o direito de falar o que quiser, por exemplo. Sim. Falar, não gosto do Lula, não gosto do Bolsonaro. Ok, a gente fala direto aqui isso. Mas não tem uma diferença, por exemplo, você chegar e falar como aconteceu lá na Jovem Pan, de chegar e falar assim, eu não estou falando que foi a Jovem Pan em si, mas alguns comentaristas, que falaram, mas aquele condenado, aquele bandido, você não acha que isso daí não é legal? Olha, Mas ele não é condenado? Então, isso que eu ia falar. Só porque o Gilmar Mendes e mais dois malucos lá se reuniram pra poder dizer que Sérgio Moro não era apto. O cara foi condenado em 2 instâncias, maluco. Xandão? Mas o cara foi condenado em 2 instâncias, maluco. Pô, tá de brincadeira, pô. Se você me falasse, ele foi inocentado em tudo. Em tudo. Aí eu sou contra, porque você tá espalhando fake news. Mas o cara foi condenado em 2, o processo tá valendo só porque tiraram o Sérgio Moro, porque dizendo que o foro não era Curitiba, o foro era Brasília. Mas eu entendi. Só que assim, a minha pergunta, Cabral. Entendi. A minha pergunta é a seguinte. A qualidade do adjetivo É a palavra, gente. O que eu tô querendo é falar o seguinte. Uma coisa é você falar que ele condenado, ou ele é acusado, outra coisa é você falar que ele é bandido. Mas se ele é condenado, ele cometeu algum crime? Sim, mas ainda não acabou o processo. Entendeu? Mas não acabou, Cabral. Não, mas não acabou o processo, é isso que eu tô querendo dizer. Se você for dentro da legislação hoje, ele é uma pessoa investigada. Porque anularam tudo, porque Gilmar Mendes e mais 2 amigos acharam, Xandão, que ele não era... o Moro não era apropriado e o apropriado era Brasília. Mas é a mesma coisa... O cara foi condenado por 10 juízes. A Advomarket coloca aqui, princípio da presunção de inocência. Exato, mas é a mesma polêmica que tem... Vamos sair um pouco da política e indo pro lado mais do direito, que eu também não sei de nada. Já tô sendo eu não entendo nada de direito. Eu também não sei nada de direito, eu tô falando de intuição pura. Exato. O cara foi condenado por 9 juízes, maluco. 8, sei lá. Eu tô sendo xingado. Não, o que eu ia falar é o seguinte, se alguém roubar o meu celular hoje e tiver uma câmera filmando e a BMC fazer a matéria, vai dizer lá, um suspeito assaltou o celular do Alex. Não vai falar que é um bandido, porque não pode, porque não se provou, porque não tem... Vai que você deu o telefone por ele, porque você achou a arma maneira. Pô, legal, compra outra. Você entendeu? Aí você vai dar o telefone. Lá vai uma louça. Esse absurdo que existe, que é o então, arcabouço do direito. É aí que tá, o Evandro.
Não, gente, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que a gente tá fazendo aqui é um debate, tá, gente? Debate. Eu não tô defendendo o Bolsonaro, não tô defendendo o Lula. Eu estou apenas colocando aqui a situação... Você tá botando fogo e ele tá botando fogo mesmo. Sai do fogo. Eu tô botando fogo mesmo. Mas olha só, olha a diferença daquilo que eu tô falando. A Lê Delara, obrigado também, porque o Ale Delara colocou o seguinte... Bolsonaro foi proibido de usar até mesmo a fala do ministro Marco Aurélio, dizendo que o Lula não foi inocentado. Aí é censura. Total. Não houve um xingamento, mas aí nesse caso houve aí uma questão, ó, o Lula não foi inocentado. E realmente ele não foi, só retiraram o processo. Agora, nesse caso, não houve nenhum xingamento, como ocorreu, por exemplo, lá na emissora. Então, nesse caso, há uma censura prévia. Certo? Total. E eu acho o anterior também, pô. O cara foi condenado, chilindró, morou no chilindró, passou em frente ao Bahamas Jet, que eu pensei que eles iam fazer curva, passaram reto em frente ao Bahamas, para poder tirar a impressão digital antes de voltar para Congonhas. Lavou a louça, mano. O cara só não pegou só porque o Brasil tem 28 mil instâncias e o cara não ficou para sempre preso. Para. Boa. O Madoff tá colocando aqui, e o Brasil Paralelo que não pôde exibir o documentário. Você sabe o que é Madoff? Eu sei. O verdadeiro Madoff? Sim. Piramideiro? O verdadeiro bandido, mano. Piramideiro. Sim. Não, então, é isso que eu tô falando. É que o pessoal às vezes vai falando aqui, mas, gente, o que eu tô fazendo aqui é apenas na posição de, vamos dizer assim, no comando aqui do programa, eu passo a bola pro pessoal. Eles que tem que responder. Eu tô aqui só para botar o fogo no parquinho. Mas, ó, por exemplo, Deca Marques colocando aqui, ó, Lula não foi inocentado e ele não pode falar sobre isso. É isso que a gente está falando. Proibir de falar é censura. Se houver xingamento, se processa depois. O Mário falou. Aliás, é isso que o Gani defende, né? É a questão das pessoas poderem falar tudo que pensam e aí sim... Eu tenho um pouco de restrição a isso, porque também tenho o grau de defamação da pessoa, às vezes, fica muito maior do que grande de qualquer processo, né? Eu fico um pouco complicado ali falar isso. Mas no caso, por exemplo, da liberdade de expressão, é difícil liberdade você... Liberdade de expressão não... conduzida de forma errada. Bolsonaro não poder usar do Marco Aurélio é de brincadeira, mano. Não, exatamente. A não ser que a fala tire completamente o raciocínio global do contexto. Pô, Lula é inocente, não sei o que, tá. Aí ponto. Aí parágrafo seguinte, mas ele foi condenado por isso. Opa, se você tirar fora do contexto, tem que tomar cuidado. Mas não poder usar tá de brincadeira, mano. O Arthur até colocou aqui, amanhã são vocês, Morales. Pode ser, realmente. É porque, por exemplo, o Alex colocou uma coisa aqui que eu achei interessante. Por que pode falar genocida ainda? Tecnicamente não poderia, então. Não poderia. Já que tá... Não foi provado pela legislação, não teve um juiz que condenou afirmando... que ele é genocida, em cima da opinião pública. Então, o que eu tô colocando é justamente isso. Se tá criticando um lado, não pode criticar o outro também. Então, tem que colocar os dois no mesmo negócio. Daniel aqui é o nosso centrão. Porque assim, é o que eu falei, eu não apoio, eu acho que como jornalista, em primeiro lugar, eu não tenho que apoiar ninguém. Eu não passo a mão na cabeça de nenhum político, eu tenho que partir pra cima e criticar todos, tá? Como pessoa fora aqui da empresa, eu posso torcer para quem eu quiser. Mas, enfim, mas a gente não pode... o Madoff colocou, estão chamando o cara de canibal e pedófilo. Também concordo, não é... quer dizer, não concordo com isso. Mas eu acho que não tem que chamar também. Se é uma opinião... Se tá colocando como opinião do outro lado, também não pode, né? Tiago Fernandes, o problema é que sempre sobra apenas para um lado. Eu não sei o quanto vai interferir na decisão final da eleição, mas eu acho que isso favorece mais do que atrapalha Bolsonaro.
Porque a perseguição para tudo tá tão grande, tão grande, tão grande, que não estou dizendo que Bolsonaro vai virar e vai ser presidente. Eu não sei se com quanto ele recupera 6 milhões de votos. Dificilmente quem votou no primeiro turno nele ou no Lula vai mudar de voto ou para branco nulo ou para o outro. Dificilmente. Somente que é polarizada essa eleição. Não é uma eleição muito parecida do tipo, putz, se der Tarcísio ou o atual governador, vai, segue a vida. Agora não, é Tarcísio e Haddad, Lula e Bolsonaro, são extremos. Então dificilmente 98% vai votar na mesma pessoa. Então não sei se ele consegue recuperar os 6 milhões para o segundo turno, mas que isso ajuda mais a Bolsonaro do que atrapalha, ajuda. Agora, minha pergunta final para a gente encerrar o programa. A atitude do Lula não ir aos debates, tanto agora quanto da Record também, isso prejudica ele, sim ou não? Sim. E você, Cabral? Eu acho que não prejudica pelo fato de a imprensa bater muito em Bolsonaro. Tá arriscado ser pior para Bolsonaro ir do que para ele não ir. Porque a imprensa vai no pé dele. Vai no pé, na unha dele. E falar aquele papo que Lula é ladrão, não sei o que Bolsonaro vai falar, isso vai ficar no vazio porque não vai ter debate do outro lado. Uma coisa é debate... Agora, parabéns pro Bolsonaro por ir, parabéns por ele enfrentar a imprensa. Sim. Você pode odiar Bolsonaro, mas você tem que dar parabéns para ele, mano. Sim, porque ele foi lá e ele tá indo para terreno de inimigo. Tá literalmente indo para terreno de inimigo e tá indo com o peito aberto. Mais ou menos. Mas dependendo se for pool, dependendo de quem tiver dentro do pool, vai marretar o cara. A minha questão é quais as perguntas que vão ser feitas para Bolsonaro. 2 horas vai ter de tudo, mano. É aí que tá. Precisa ver o que vai ser perguntado para ele. Não pode ser perguntinha bonitinha. Você tem que perguntar coisas de governo, obviamente, o que ele vai fazer, o que ele pretende fazer, isso é óbvio, isso é o básico. Mas também tem que bater naquilo que tá errado, naquilo que ele falou de besteira também. Porque ele também não falou coisinha fofinha, não, ele falou besteira também. Assim como o Lula falou besteira, aliás, já fala besteira há muito tempo, o Bolsonaro também fala. Concordo, plenamente. Eu acho que tem que ser feito isso. E no mesmo horário, o Lula vai estar dando uma entrevista para Felipe Neto. Uma coisa temos ali que as perguntas vão ser boazinhas, vão ser bonitinhas. Felipe Neto é uma das maiores audiências do YouTube. Não, ele é uma das maiores audiências e totalmente pró-Lula. Vai ser totalmente pró-Lula. Isso é inimaginável. O Peter Santana fala quem é Felipe Neto. Eu também concordo, viu, o Peter, mas... Não deixa de ser. O cara vai botar milha fácil. O cara tem uma audiência absurda. Mas... Podemos não gostar, mas temos que reconhecer a popularidade. Popularidade incrível, não tem jeito. Mas enfim. É um dos caras no Brasil que mais ganha dinheiro com o YouTube no mês. Ele e o Whindersson, né? Ele, o Felipe Neto, o irmão dele. O Lucas Neto. O Whindersson tem um grupo aí que tá nos que mais ganha. Ganhar muita grana. É grana. É milhões, grana mesmo. Agora, vamos ver. Na minha opinião, eu acho que o debate de hoje, que vai ser, no caso, uma entrevista com o Bolsonaro, vai ser uma coisa mais focada em pegar mais no pé do Bolsonaro. Sim. No caso do Felipe Neto, vai ser uma coisinha mais para passar a mão na cabeça do Lula, né? Total, ainda vão coletivamente falar mal do Bolsonaro. Ok, nada contra, mas devia estar no debate. Devia estar no debate, exatamente. Eu marcava com o Felipe Neto para amanhã ou para ontem. Eu vou espirrar. Nossa! Depois dessa, então depois dessa a gente vai encerrar 9, então, Moraes. Porque não dá certo. Tchau então, Cabral, obrigado Alex também, valeu e não, para você até segunda. Até segunda. Alex também até segunda, só que no estoque, né? No estoque. Agora, no nosso market aqui, a gente vê se o Gani tiver saído da prisão,
Já entrou com o habeas corpus? Será que ele vai... Ele tem uns contatos. Será que ele vai fugir? Será que ele vai fugir? Vai. Já pensou o Gani fugindo? Porque Gani, se ele cortar todo o cabelo e unir, deve dar uns 10 mil. Mas você sabe que ele recebeu uma carta do TSE aqui na empresa? E eu acho... Eu recebi essa carta. Bom, você recebeu? Foi ele que recebeu. Você que recebeu. E eu acho... Veio um oficial de justiça, alguma coisa assim? Não. Você assina dizendo que não, é carta mesmo. Só R. Eu acho que ele foi convocado para mesário. Já pensou? Vocês sabem que eu trabalho eu voto até hoje no Rio, há 21 anos que eu tô aqui, para não ser mesário, porque todo mundo que veio, que eu conheço em 2001, que trouxe o título, sem exceção, trabalhou. Eu trabalhei. Mas não é trabalhar domingo o dia inteiro, para ver se o seu nome é Maria ou José, você apertou o botão direito? Eu trabalhei 5 eleições. Mas você trabalhava no outro canal, faz aqui. Não, naquela época eu não trabalhava em TV ainda. Não trabalhava. Eu trabalhava... Já tinha TV? Eu não vou falar como você merece por causa do horário. Tchau, Cabral! Fala, Alex! Beijo, um abraço, bom final de semana, fique com Deus. Até mais. Até segunda-feira, no 7h10 da manhã. Hoje, o meu 7h10 teve entrevista com um brasileiro que mora na Arábia. Muito doido. Se um muçulmano for no Banco Árabe pegar dinheiro emprestado, quanto ele paga de juros? 0. Porque não se pode cobrar juros. Olha que beleza. É muito. Se você brasileiro for, você paga juros. Sabe de quanto? 2 a 3% ao ano. É muito louco isso. Bem legal o bate-papo com ele. Falou que a Arábia está se abrindo muito depois que o filho assumiu a presidência. Isso é legal. 7h10 lá no Alexandre Cabral. Boa! Valeu, obrigado, até, tchau. Bom fim de semana pra vocês, valeu pessoal que tá aqui no chat, Eduardo Pulig, obrigado, entrevista sensacional, valeu Eduardo, Ale Delara, e depois do 7h10, primeira hora do agro, grande Ale Delara, valeu. Boa, e depois, por favor, tem o Primarket comigo, tá? Guilherme Rodrigues também, Caio também tá por aqui, o MPK, Peter Santana, Caio, Política Brasil, Guilherme Rodrigues, perdão, Wellington também tá por aqui, o Manuel Oliveira, Darkston tá perguntando, mas para ser mesário não tem que se inscrever? Não. Eles podem te pegar ali na curva. Isso é obrigado, não é fácil não. Adilson, pois é. Peter Santana, já falei, MPK, Caio, o L também tá por aqui. Rui das Neves, grande Rui das Neves, ficou até bravo comigo aqui já. Abraço, Rui. O André Luiz, Fabiano também por aqui. Silvio Martins, Alex, valeu, gente, obrigado aí por vocês. A grande Elder também, Madoff das Criptos também, Arthur Brito, valeu, Ari também, Fabiano Silva, Jefferson, Fábio Moreira, valeu, gente, um abraço para todos vocês aí, obrigado pelas mensagens, gostaram do Fogo no Parquinho, né? Eu provoco, né? É lógico, a gente tá aqui para isso. BMC Marketing fica por aqui, você fica agora com o Atlantic Connection. A Giovana Oliveira e o Nuno Vinha, do Jornal Econômico, eles conversam com o Reinaldo Legrazi, ele é sócio da Panambi Capital e ex-diretor de política monetária do Banco Central. E também o Diogo Costa, economista do Banco de Investimentos Global, sobre política monetária e também inflação no Brasil e na Europa. Um abraço para todos vocês, a gente volta a se encontrar na segunda. Tchau!